Mesmo que você tenha esse mapeamento bem feito, você foi lá, você já mapeou, você já identificou o perfil de cliente ideal, você já levantou todas as dores, todas as ambições, e você conseguiu aumentar a sua taxa de conversão, você conseguiu marcar reuniões, é fato que você não vai conseguir marcar reuniões com todos os seus prospects, você não vai conseguir fechar negócios com todos os seus prospects. A ideia é que justamente você consiga aumentar essa taxa de conversão, consiga aumentar a taxa de negócios que você fecha com seus clientes, mas você nunca vai atingir 100%, tá? Isso é basicamente, praticamente impossível, né, de você conseguir num curto espaço de tempo esse tipo de performance, né? Então o que acontece? Quando você não consegue, existem duas coisas que podem acontecer aqui. Aliás, três coisas. Você pode fazer abordagem e pode conseguir a reunião e pode chegar lá e começar o processo de venda. Perfeito. Você pode conseguir a reunião, pode chegar lá e o cliente pode te agradecer e falar, ó, eu acho que não, acho que no momento eu não preciso, e morre por aí. E uma terceira possibilidade é do cliente nem te chamar para essa reunião. Tá? Você conseguiu o e-mail dele, você conseguiu trocar mensagens com ele pelo LinkedIn, você tem o contato dele, você tem o telefone, mas ele te agradeceu, mas ele falou que naquele momento ele não precisa da sua solução, que ele não está interessado, e você nem chega a visitar esse potencial cliente, certo? Você precisa saber identificar, então, qual é o estágio em que esse cliente está, para você, a partir dessa identificação, você saber como se posicionar com relação a esse cliente, tá? E isso, na verdade, é o segundo segredo aqui da prospecção, tá bom? Então vamos falar desse segundo segredo aqui. Basicamente, é o seguinte, quando você faz uma abordagem, quando você entra em contato com o cliente, por e-mail, por telefone, por LinkedIn, etc., o cliente aceita uma reunião e começa uma abordagem de venda, basicamente esse é o primeiro tipo de cliente, é o tipo de cliente que eu chamo que é o cliente que está pronto, certo? É o cliente que ele já sabe que ele precisa de alguma solução para resolver um problema que ele tem, né? Ele está aberto a te ouvir porque ele tem um problema e ele precisa resolver, ele tem urgência em resolver, tá? Nesse caso, é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim, tá? Por que é muito bom? É bom por razões óbvias, o cliente quer comprar. Por que é muito ruim? Porque exatamente aqui, nesse tipo de cliente, é onde está toda a concorrência batendo. É onde está todo mundo aqui brigando para conseguir fechar esse cliente, porque todo mundo sabe que esse cliente está precisando, porque você concorda, você prospectou e mais outros 10 concorrentes, 5, 10 concorrentes teus também prospectaram e ele também está ouvindo bastante, e ele também está ouvindo outros concorrentes seus, né, para poder comparar as soluções, certo? Então, nesse tipo de cliente, a concorrência está apertada e quando acontece esse tipo de concorrência, e quando acontece esse tipo de coisa, quando a concorrência está muito apertada, está muito, quando o negócio está, quando o bicho está pegando, quando tem muito concorrente participando, geralmente é onde você tem que abrir mão de margens, dar mais desconto, aumentar prazo de pagamento, bonificar alguma coisa, dar horas a mais do seu serviço de treinamento, enfim, você tem que acabar cedendo mais um pouco para você conseguir fechar esse cliente, tá? De qualquer forma, nesse caso aqui, para você tentar escapar disso, aqui é você acelerar o seu processo de venda o mais rápido possível, é você ser o mais eficiente possível na criação de valor, é você ir direto ali, listar exatamente, saber mapear rapidamente quais são os principais dores, os principais problemas, né, desse cliente, para você acelerar esse processo de venda com ele, mostrar que você consegue resolver aquilo rapidamente, que você tem a melhor solução do mercado, para que daí você possa, então, bater a concorrência e fechar a venda com ele. Mas aqui é meio que um oceano vermelho, aqui é onde está todo mundo brigando, certo? Depois tem o segundo tipo de cliente, aquele cliente que você ligou, ele foi lá, ele te chamou para a reunião, ele aceitou fazer a reunião com você, mas ele falou que naquele momento ele não sabe se precisa, ele acha que não precisa, etc., e ele fica meio em dúvida se realmente deve seguir em frente com o seu... deve seguir em frente no processo de venda ou não, tá? Esse é o tipo de cliente que eu chamo de cliente procrastinador, tá? É o cliente que sabe que precisa comprar, mas ele fica postergando a compra, tá? E, geralmente, esses são clientes que aqui, se por um lado os clientes que estão prontos têm um nível de concorrência maior,
nesse nível de cliente, nesse estágio, né, em clientes que estão nesse estágio, cliente procrastinador, a tendência é que já existam menos concorrentes aqui, tá? Por que menos concorrentes? Porque principalmente em empresas, lembra que eu falei mais cedo, né, que tem um estudo recente que 68% das empresas não tem um processo de prospecção bem estruturado, tá? O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, um concorrente teu entrou em contato com esse cliente, esse cliente, ele foi lá, fez a reunião, o cliente falou que não quer e muito provavelmente ele não vai mais aparecer, ele não vai mais entrar em contato com esse cliente ou com esse potencial cliente. Ele vai descartar esse cliente. Muitos concorrentes seus podem fazer isso, podem descartar. E aqui é onde está a grande sacada aqui, né? Um outro grande segredo importante. Se você começa a manter um contato aqui, se você mantém um contato regular com esse tipo de cliente, as suas chances de você conquistá-lo, as chances de você fechar negócio com ele são maiores, porque aqui tem menos concorrentes já. Porque lembra, os concorrentes estão todos brigando por aqueles clientes que já estão sedentos ali por comprar alguma solução para resolver um problema deles. Eles já estão no estado de urgência. Nesse tipo de cliente, é um cliente procrastinador, portanto, o que você precisa fazer é gerar urgência nele. Você precisa mostrar para ele que ele precisa urgentemente da sua solução para resolver um problema que ele tem, que muitas vezes ele não está nem enxergando ainda que tem. Aqui dentro do processo de venda, você tem que trabalhar com algumas técnicas para gerar urgência nesse cliente, para que ele olhe para o problema dele, para que aumente, para que ele enxergue o problema dele como algo realmente grande, que precisa ser resolvido rápido, para ele, e dessa forma ele acabar fechando o negócio com você, tá? Então esse tipo de cliente é um tipo de cliente que você tem muito mais chances de fechar negócios aqui. Obviamente você não vai fechar negócio mais rápidos, ou tão rápidos quanto o primeiro tipo de cliente, tá? Porque aqui vai demandar contatos adicionais, vai demandar uma relação maior com ele, mais reuniões para você criar essa urgência nele, mas você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, que nesse tipo de cliente a concorrência já é menor, tá? Porque a concorrência, muita gente, muita empresa não tem um processo de venda bem estruturado, um processo de prospecção bem estruturado, e muito concorrente seu já vai ficar no meio do caminho aqui. E o terceiro tipo de cliente? O terceiro tipo de cliente é o cliente que eu digo que é o cliente totalmente inconsciente, né? Aquele cliente que ele nem sabe ainda que precisa do seu produto, né? Muito menos comprar, né? E se eu fosse colocar numa escala aqui, quantidade de clientes prontos, quantidade de clientes procrastinadores e quantidade de clientes inconscientes, eu diria que de um total de 100 clientes, em torno de 5% ou até menos, dependendo do segmento, né? Aí, obviamente, aqui são números totalmente ilustrativos, tá? Eu não estou me baseando em pesquisa, nada. Até porque depende muito do segmento, do momento de cliente, etc. Mas aqui, se eu fosse colocar numa proporção, a quantidade de cada 100 clientes, eu diria que tem 5 clientes prontos, tem 20 clientes procrastinadores e tem 75 potenciais clientes inconscientes, né? Tem de 100, basicamente 75% deles não sabe que precisa do seu produto e muito menos tem a intenção de comprar nesse momento, tá? E aqui, novamente, é um outro tipo de trabalho que você tem que fazer junto desses clientes, tá? Por quê? Porque esse cliente ainda, assim como no procrastinador você tem que criar urgência, aqui ainda você tem que despertar a atenção dele para que ele possa começar a identificar que a sua solução pode ajudá-lo de alguma maneira, mas de uma maneira muito mais gradual. Aqui é muito mais no médio prazo, tá? Então, a grande sacada aqui é você criar consciência nele, criar consciência nesse prospect. E como que você cria consciência nesse prospect? É mantendo um relacionamento constante com ele. Não tem outro jeito.